Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui no condomínio de casa e eu vim fazer esse vídeo justamente aqui fora para responder uma pergunta que me fizeram. Quais eram os prós e os contras de viver numa casa ou num apartamento aqui na Espanha? Primeiro eu vou falar sobre viver em casa. Não só em condomínios fechados, mas em casas em si, como eles dizem aqui, nos chalés. Eu acho que a gente, quando vive numa casa, a gente tem muito mais liberdade. A gente tem, geralmente todas as casas aqui tem um pedaço, ou na parte da frente ou na parte de trás, com jardim. Então eu acho que para quem tem criança, isso é muito bom, é uma grande vantagem. A gente tem mais intimidade, porque num apartamento a gente se encontra com muito mais pessoas no elevador, enfim. Eu acho que uma casa é muito mais prática nesse sentido. Dependendo se for uma casa em um condomínio fechado, também tem muita segurança. Se bem que aqui esse ponto de insegurança, mesmo uma pessoa que mora em uma casa que não seja em um condomínio, é muito difícil a gente escutar, principalmente na cidade que eu vivo, em Valladolid, algum caso que tenha acontecido um roubo. Então eu acho que viver numa casa tem muito mais vantagens do que viver num apartamento. Eu acho que a principal desvantagem de viver numa casa seria pagar um aluguel mais alto, não é mais elevado, claro que sim. E para quem compra também, uma casa custa muito mais do que um apartamento. Mas tirando essa parte econômica, eu só vejo vantagens. Eu vejo muito mais vantagens de viver numa casa, principalmente se a gente vive num condomínio que nem é o meu. Aqui atrás onde eu tô, a gente tem esse parquinho para as crianças. Eu já filmei, eu fiz um vídeo, vou deixar para vocês mostrando tudo que a gente tem aqui nesse condomínio. Então, eu acho que traz muito mais liberdade. Mas também quero dizer que existem muitos prédios aqui que também tem uma parte de recreação para as crianças. Em Vitória, onde eu vivia antes, a cidade que eu vivia antes, os prédios não eram assim. Praticamente nenhum prédio tinha essa área de recreação. Mas aqui em Valladolid é diferente. Existem prédios sim que também já tem piscina, já tem pista para jogar pádel, tem quadra para as crianças jogarem basquete, assim, dá para jogar futebol também. Claro que um apartamento tem essas vantagens nesse ponto, não é? Que eu já disse, econômico. A gente paga um aluguel muito inferior num apartamento. O condomínio aqui não é caro, então o condomínio de um apartamento ou a pessoa vivendo num condomínio fechado não é assim uma diferença tão grande. Então eu queria mostrar para vocês, essas são as vantagens que eu vejo, sim, de morar numa casa, e as vantagens de morar num apartamento tem esse ponto também, não é? A gente paga muito menos aluguel, a gente paga também muito menos a pessoa quer comprar, e para manutenção também é muito mais fácil, não é? A gente ter a manutenção de um apartamento do que ter uma casa. Numa casa a gente geralmente gasta muito mais, e se a pessoa contrata alguém para limpar também, que aqui não é muito comum, mas existem também, para manter uma casa, uma mosquinha, para manter uma casa também é diferente. Então eu acho que a vantagem de um apartamento é econômica, e uma casa a gente já tem muito mais gasto. Queria deixar também presente esse ponto. Se a pessoa ela tem muito desejo por viver numa casa, eu aconselharia ela sempre viver nos arredores, em volta da cidade. Porque aí, com certeza, os aluguéis e a compra de uma casa, o valor já é muito, muito mais baixo. Então, era uma opção. Se a pessoa tem essa vontade de querer viver numa casa, num condomínio ou assim, a minha sugestão é que você não viva na grande cidade, que você vá para um ponto ao lado que com certeza o aluguel ou a compra será muito mais barata. Eu também queria deixar aqui presente que é muito difícil a gente conseguir alugar casas, é muito mais fácil a gente alugar apartamento. Procura por casas é muito grande, então é muito difícil a gente conseguir uma casa para alugar. É muito mais fácil sim a gente conseguir um aluguel em um apartamento. Então essa é uma outra vantagem, não é? Optar por um apartamento que com certeza você vai conseguir alugar ele muito mais fácil. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas entre casa ou apartamento. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a esse respeito, pode me perguntar, que eu tenho sempre o maior prazer em responder. Esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!